Queridos, a paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos estar meditando no texto de Mateus, capítulo de número 6. E hoje eu quero falar a respeito do que Jesus ensinou aos discípulos a respeito da ansiedade. Se vale a pena, meus irmãos, a pessoa andar ansioso, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. E para a gente meditar, eu vou ler em Mateus, capítulo de número 6, o texto que nós vamos abordar é o versículo de número 25 até o versículo de número 34, onde Jesus, na verdade, vai falar a respeito de ansiedade. O contexto, querido, do que Jesus está querendo falar aqui, principalmente quando ele dá o início, quando ele diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que a vestes? Jesus, queridos, quando ele inicia este assunto aos discípulos, ele estava começando, na verdade, a identificar no coração daqueles discípulos um sentimento que nós conhecemos como ansiedade. E o contexto do que Jesus vai falando deste texto aqui, principalmente quando trata-se do versículo 19 em diante, pode ver que ele diz assim, não acumuleis tesouro no céu. Depois ele vai falar, vocês não podem servir a dois senhores. Ou há de agradar um e desagradar o outro. Ou desagradar o outro e agradar o outro. Mas vocês não podem servir a dois senhores. E é aí que Jesus vai entrar, meus irmãos, no texto, falando sobre a ansiedade. Na verdade, a ansiedade, queridos, onde nós lemos aqui no versículo 25, a qual Jesus está falando, é um sentimento inútil. É isso que Jesus quer passar aos discípulos. A pessoa, quando ele está ansioso, ele passa a ter um coração dúbio, um coração dividido. Pode ver que uma pessoa ansiosa, quando é a madrugada, ela passa a não dormir. Por quê? Porque são vários sentimentos que estão vindo ao mesmo tempo no seu coração, na sua mente. Isso dali lhe tira o sono. É o que Jesus está querendo que estes discípulos aqui, eles venham evitar o sentimento de ansiedade. Observe aonde nós lemos aqui, Jesus falando para eles, não andeis ansiosos pela vossa vida. E o cuidado que Jesus está falando aqui são das coisas básicas das nossas vidas. Por exemplo, por aquilo que é a vez de comer, por aquilo que é a vez de beber e por aquilo que é a vez de vestir. Jesus, após falar das coisas básicas da qual aqueles discípulos estavam sofrendo, com certeza estavam imaginando o que nós vamos comer amanhã. O que nós vamos beber amanhã? O que nós vamos vestir amanhã? Com certeza, Jesus agora vai trazer para eles alguns exemplos daquilo que Deus, na verdade, cuida e às vezes o ser humano não percebe. Observe, meus irmãos, como o que Jesus quer evitar neles, no coração deles, é esse sentimento de ansiedade, que é um coração dúbio, dividido. São vários pensamentos ao mesmo tempo no coração do ser humano. E ele passa até não dormir por muitas noites. Ele primeiro vai trazer o exemplo aqui no versículo 26. Observai as aves do céu. Elas não semeiam, ou seja, elas não vão lá e plantam. Elas não colhem, nem ajuntem em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? O primeiro exemplo, queridos, que Jesus dá aqui é o exemplo das aves. Vocês não observam as aves do céu? Vocês nunca vão ver uma ave, ela está acumulando alimento para que ela venha comer amanhã. Ou ela está plantando para que ela venha colher amanhã. Não. E o Pai Celeste não cuida de todas elas? Aí ele aponta para os discípulos e diz, quanto mais vocês,
que são muito mais valiosos. Em outras palavras, o que Jesus, na verdade, aqui, ele quer dizer para estes discípulos que estão ansiosos, Deus não fez o ser humano. Se ele cuida das aves, com certeza ele vai trazer providência para vocês, porque quem criou o ser humano foi Deus. É isso que Jesus está dizendo, falando aqui a respeito deste exemplo que ele está dando das aves. Olha aqui como ele diz: observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, não juntam o celeiro, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? É o primeiro exemplo que ele dá. Depois ele vem dizendo no versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Ele diz: quem é de vocês, querido, por mais ansioso que vocês estejam, vocês têm a capacidade ou poder de aumentar um côvado. Um côvado aqui é mais ou menos 45 centímetros. Vocês têm poder de acrescentar, principalmente para o que está acontecendo nos nossos dias. É como se Jesus chegasse para nós, neste momento que nós estamos passando de crise, no momento do vírus que está acontecendo de forma mundial, e ele dissesse para mim e para você: vocês têm poder para acrescentar alguma coisa na vida de vocês? Para aumentar o custo da vida de vocês? Vocês têm poder para isso? E ele vai dando os exemplos para que aqueles discípulos venham meditar sobre a vida deles. Observe o versículo de número 28. Ele vai dando mais exemplos. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Pode ver, irmãos, que toda a vida Jesus vai trazendo são os exemplos básicos da vida. Que é a vez de comer, que é a vez de beber e o que é a vez de vestir. Olha o versículo 28 de novo. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. O outro exemplo que Jesus está trazendo aqui é o exemplo de um homem que era muito rico, Salomão. E ele faz uma comparação com os lírios. Lírios são aquelas flores, você vê de diversas cores, amarelo, aquela quantidade de flores amarela, quantidade de flores rosa, quantidade de flores vermelhas. E ele diz: ainda assim, Salomão, que era um homem bem-sucedido, era um homem rico, mas Deus vestia aqueles lírios de forma bem mais abundante, ou de forma extraordinária, com relação a Salomão. Olha o que ele diz: elas não trabalham, elas não fiam, contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. O exemplo que Jesus está trazendo aqui é desses lírios, como Deus cuidava daquelas plantas, que na verdade eram plantadas ali, mas no momento quando alguém arranca uma plantinha daquela, no outro dia ela está murcha, ela está morta. Aí ele vai trazer a comparação, trazendo para a vida do ser humano. Quanto mais vocês. Se Deus que faz com que ela planta, ela venha a nascer, ele cuida, ela veste ela muito bem, quanto mais vocês que têm uma alma, quanto mais vocês que vão viver com Deus de eternidade em eternidade, não poderá Deus, na verdade, trazer a providência para a casa de vocês? E é isso que Jesus está falando quanto a sentimento de ansiedade. O versículo 30, ele vai continuar falando, dizendo assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, olha aí, querido, que hoje existe e amanhã é lançada no forno. Você lembra que eu falei aqui que você pega uma plantinha daquela
e amanhã ela já está murcha, ela está morta. Você lança ela fora. Quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Depois de Jesus, queridos, ter trazido aqui vários exemplos das aves, ele traz o exemplo das plantas, ele vai trazendo vários desses exemplos ao ser humano, ele vai identificar qual é o problema do ser humano. Ele vai dizer aqui, ó, quanto mais vós, homens de pequena fé. O problema do ser humano, queridos, e daqueles discípulos a qual Jesus está ensinando aqui, naquela época, era exatamente esse. Homens de pequena fé. O problema é no coração. A partir do momento que uma pessoa ela anda ansiosa, ela fica preocupada, e estes sentimentos começam a acumular, e ela se preocupa com as coisas básicas daquilo que, na verdade, Jesus falou, que é o que é a vez de comer, o que é a vez de beber, e o que é a vez de vestir. Na verdade, Jesus está dizendo, o problema de vocês, o coração de vocês, é fé. É falta de confiança em Deus. O apóstolo Paulo, quando ele está pregando a uma igreja também que estava sofrendo com problema de ansiedade, irmãos, bem aí Filipenses, no capítulo 4, se tu ler esta carta, tu vai perceber que esta igreja ela estava com este problema de ansiedade. Mas no capítulo 4, o versículo de número 5 e 6, Paulo ele vai dar conselho a esta igreja, 5, 6 e 7. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, vendo uma igreja também que ela está sofrendo com este sentimento de ansiedade, que é um sentimento que causa uma divisão no coração da gente, vamos dizer assim, uma guerra no nosso coração, onde vários pensamentos ao mesmo tempo começam a se acumular na nossa alma. Paulo ele vai dar o conselho àquela igreja, que vocês venham orar e as petições de vocês sejam lançadas, conhecidas diante de Deus, para que a paz de Deus ela venha reinar em vosso coração. E Jesus, querido, ainda continuando aqui de um texto de Mateus, no capítulo de número 6, eu quero dizer a vocês que Jesus, na verdade, ele fez também uma oração. No capítulo 5, Jesus ele faz uma oração, na verdade, é no capítulo 6. Jesus ele fez uma oração, nós conhecemos como uma oração do Pai Nosso. E nesta oração, queridos, Jesus ele vai dizer assim, ó, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, na oração que Jesus fez ao Pai, quando ele está ensinando os discípulos qual deve ser o modelo de oração, na verdade a oração do Pai Nosso é um ensino que Jesus está fazendo aos discípulos, qual seria o modelo, a forma que eles deveriam orar. Não é uma repetição da oração que Jesus falou, o Pai Nosso que está no céu. Não, é o modelo. É isso que ele está dizendo. Só que nessa oração, Jesus fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, que oração era aquela? Jesus está falando ao Pai da providência que ele traria diariamente, todos os dias. É uma providência que Jesus está falando àquele povo. E esta providência, queridos, ainda acontece para os nossos dias. Jesus, depois de ter falado, identificado qual é o problema, na verdade, que está causando ansiedade, ele fala que é homens de pequena fé, é um problema, na verdade, de falta de confiança, falta de fé. É isso que Jesus está falando. Vocês sabem por que vocês estão desta forma? Por exemplo, nesta crise que vocês estão passando, por causa
deste coronavírus que tem se instalado nas nações, sabe por que que vocês estão ansiosos dessa forma? Por causa que vocês estão com falta de confiança em Deus. É isso, queridos, que nós precisamos entender. Nós precisamos confiar no Deus da providência e confiar no Deus que está no domínio de todas as coisas. E olha como é que Jesus encerra, meus irmãos, este tema, este texto, daquilo que ele está ensinando a respeito da ansiedade. Portanto, não vos inquieteis dizendo. Ele volta ao mesmo tema, lá do versículo 25. Pode ver que ele traz aqui, ó. Portanto, não vos inquietei. Quando ele começa no versículo 25, ele vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma. É a mesma coisa, queridos. É a mesma frase no grego. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Olha como ele volta, falando das coisas básicas. Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Observe, irmãos, que nós seres humanos, nós temos, na verdade, esta falta de fé, esta falta de capacidade de confiar em Deus. E é necessário para que eu e você, na verdade, venhamos confiar, ter fé, que Deus, que cuida dos lírios, que cuida das aves, é o mesmo Deus, irmãos, que na verdade tem cuidado de vocês. É o mesmo Deus que na verdade cuida do seu povo. Agora, quem são esses? No versículo 31 ele vai dizendo assim, ó, com que nos vestiremos? O 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. E ele faz uma comparação daqueles que confessam o nome de Deus para aqueles que na verdade não crêem, que são gentios aqui, os incrédulos, que não confiam na providência de Deus. Ele diz, na verdade, que anda ansioso da forma que vocês estão, são gentios, que não têm a capacidade ou não têm em quem confiar. Mas vocês não, vocês têm em quem confiar. O Deus que fez o ser humano é o Deus que providencia a comida para o corpo deste ser humano. É o Deus que providencia a vestimenta para o corpo deste ser humano. E é o Deus também que providencia a bebida. No caso, podemos trazer aqui a água para cuidar do corpo deste ser humano. Agora é diferente do gentio, que não tem, que é incrédulo no seu coração e não confia em Deus e anda, querido, com esta ansiedade. Anda atônito, perplexo, aflito, com o coração em guerra. Não, nós devemos descansar no Senhor. E ele encerra aqui dizendo aqui no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Qual é a primeira coisa que nós devemos buscar? Deus. Aí ele vai dizer, e todas estas coisas serão acrescentadas. Que coisa? O que há vez de comer, o que há vez de beber e o que há vez de vestir. Elas serão acrescentadas. Deus há de providenciar para o seu povo. O versículo 34, encerrando, ele diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará o seu cuidado, basta o dia o seu próprio mal. As pessoas já começam a sofrer hoje o que ainda vai acontecer amanhã, o mal de amanhã. Meu Deus, o que eu vou comer amanhã? O que eu vou beber amanhã? E o que nós vestiremos amanhã? Ou seja, aquilo que na verdade às vezes está acontecendo hoje, já tem gente que tem uma preocupação, ou seja, é uma ocupação anterior. Por isso que Jesus chama de um sentimento inútil, querido. Então, na verdade, nós devemos confiar. O problema que Jesus identifica dessas pessoas é uma falta de confiança, uma falta de fé. Ele chama de homens de pequena fé. Então, que nós possamos, de fato, meus irmãos,
crê na providência de Deus dentro desta crise, dentro desse caos que está se instalando, dentro, meus irmãos, dessa tribulação que está acontecendo nos nossos dias, há um Deus, queridos, que nós precisamos entender e confiar que Ele é um Deus de providência ainda nos nossos dias. É um Deus que não esquece das aves, e não anda acumulando comida, não anda guardando comida, mas todos os dias tem providência para ela. É o mesmo Deus que cuida dos lírios dos campos, que são as flores, aonde na verdade elas também não andam acumulando nem regando nada, mas mesmo assim Deus a veste de forma esplendorosa. Aí Ele olha para o ser humano, quanto mais vocês que têm muito mais valor. Porque vocês têm uma alma. A planta não tem, as aves não têm, os animais não têm, mas vocês têm uma alma. E quem fez o ser humano foi Deus, querido. Então, que nós possamos confiar em Deus, como disse Abacuque, o justo viverá pela fé. Que nós possamos crer em Deus, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 10. O justo viverá pela fé. Independente de qualquer situação, é o que disse Jesus. Aquele que crê em mim, este será salvo. Que Deus em Cristo nos abençoe, queridos, em nome de Jesus. E eu peço que você venha dar um like aí neste vídeo, venha compartilhar este vídeo e acione ali o sininho para que você venha receber mais vídeos, pregações da palavra de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.